A gente vai começar agora os Lightning Talks do evento. Nós temos 7 ou 8 apresentadores. Lembrando, as regras são 5 minutos para cada apresentação. Eu vou rodar um timer aqui. Quando eu chamar uma pessoa para apresentar, eu vou mostrar qual é a próxima, para ela ficar aposta e pronta para... Quem? Quem? Não, eu não recebi nenhuma mensagem. Talvez a gente tenha tempo para o final. Põe ele no final. Acabei de receber. Acabei de receber. Ó, pessoal, só fazer uma talk. Esse aqui é o ângulo que a câmera pega, então tenta ficar no púlpito ou no máximo um pouquinho para o lado. Ah, já tá. A primeira pessoa é o Renan, apresentando sobre 12 fatores. Espera só um segundinho e quando você começar, eu vou começar o timer. E a próxima? E a próxima, Sérgio DJ. Tem likes? Ele vai apresentar pelo Jitsi aqui. Pode mandar bala. Tudo bem? Com todos? Para quem não me conhece, meu nome é Renan. Para quem não me conhece, meu nome é Renan também. Eu costumo ter essas pequenas palestras a respeito de coisas que envolvem criatividade para resolução de problemas. Eu acredito que criatividade é um dos soft skills que falta a alguns desenvolvedores que são mais travadão, mais cabeçudo em código, essas coisas. Então, eu costumo procurar jeitos alternativos de resolver problemas. Isso aqui que eu vou apresentar hoje não é exatamente um problema. É mais uma extrapolação de uma conversa que a gente teve. Amigos ali no time estavam falando sobre 12 fatores. Todo mundo conhece 12 fatores, né? Aquele negócio de desenvolvimento de software que a Heroku colocou e depois virou padrão para todo mundo. Que o seu software tem que estar no repositório não sei o quê, tem que ser configurável, tem que ser isso e aquilo. Chatice. E a gente estava falando sobre isso aí no time, e um dos caras mais velhos do time, assim, que estava completamente desconectado dessa realidade, falou, caramba, velho, 12 fatores, 2 já não estava bom? Eu falei, como 2, velho? Ele, essa porra de ter que pegar o celular toda hora para poder... Nossa, não. Isso é autenticação em 2 fatores. A palavra é fatores, mas é outra coisa. Mas aí eu sentei em casa e pensei comigo assim, e se eu tiver uma aplicação que é tão segura, mas tão segura, que ela tem autenticação em 12 fatores? E aí, eu fiz aí uma paginazinha, isso aqui é um demo, de uma aplicação que tem autenticação em 12 fatores. Eu estou rodando aqui no modo de debug para eu não ter que passar por todo esse sofrimento, só para mostrar para vocês como é que seria o conceito para poder funcionar. Como vocês podem perceber, só tem o botão de cadastro e de login. Na hora de fazer o seu cadastro, a gente começa com a telinha normal, dessas que vocês estão acostumados. Nome completo, e-mail, telefone e tal, não sei o quê, mas aqui você já tem a primeira pegadinha, que é a pergunta secreta, né? Depois de você escolher uma senha, normalmente tem lá, selecione uma pergunta secreta. E assim, qual é o sobrenome de solteiro de sua avó? Né? E aí você tem que responder ali embaixo na hora do cadastro. Chato, porém tolerável. Depois, tem aquelas senhas pré-definidas, mas o problema da senha pré-definida é que é fácil de decorar. Então aqui você tem que fazer o download de um arquivo que tem 20 códigos de emoji, que são personalizados por usuário. Aí você tem que clicar aqui e confirmar que é a única oportunidade de você fazer esse download agora. Você nunca mais tem acesso a esse arquivo. Você tem que salvar isso aqui. E na hora de fazer o login, você precisa apresentar um desses códigos, certo? No próximo passo, você tem que configurar um OTP, né, um One-Time Password, que é hoje, segundo as estatísticas das faculdades universitárias de Massachusetts, aí é o que o pessoal mais usa, né, para 2 fatores. Aí você tem que registrar um YubiKey, né, ou uma chave física, para aumentar a segurança do interior. Aí começou a acabar minhas ideias. Aí a próxima autenticação a gente fez o seguinte, isso aqui é uma senha colocada só com a barra de espaço em um intervalo de 5 segundos. Então você tem que apertar um padrãozinho assim, tipo, tá. E aí você faz isso 3 vezes para garantir, né, que está cadastrado, e você tem um padrão rítmico para poder fazer o login. Aí depois você tem que escolher um quadradinho desse aqui. Você tem que lembrar depois só a posição, porque as cores são aleatorizadas. A minha esposa falou, isso aqui é inútil, todo mundo vai pegar os 4 cantos. Eu falei, não, mas se você tiver comprometido, a sua senha não é 1, 2, 3, 4. Você vai clicar em outro lugar. Aí depois tem o reconhecimento facial, obviamente, você tem que tirar uma foto aqui e cadastrar para fazer o reconhecimento facial. Essa aplicação aqui, em disco, ela ocupa 2 GB e 100.
100 megas é todo o resto, os 2 gigas são para fazer o reconhecimento facial. Aí você tem que subir uma foto da sua assinatura, você assina um papel, tira uma foto e sobe a foto. Aí tem um trecho de código em C, tá tudo numa linha só, é código em C, compila bonitinho, você tem que formatar de jeito que ainda compile, mas com o seu estilo. Quer seguir esses standards, pode seguir, quer botar uns white space a mais, pode, fica à vontade. E aí, por último, a gente sorteia várias palavras em inglês aqui que não tem necessariamente relação nenhuma com a outra, você tem que clicar qual delas você prefere. Você prefere medalhas ou talões, pixels ou união, faz, tá ligado? Uma vez que você termina esse processo, você terminou de fazer o seu cadastro e o seu usuário foi criado. Ah, não vai dar tempo. Eu preciso de pelo menos mais 1 minuto e meio. Mas tem um pessoal que vai falar menos. O login é feito, primeiro, com a verificação. Você digita aqui o seu usuário, certo? Pede um código que vai ser mandado ou para o e-mail ou para... Ah, aqui não é esse usuário não, pô. É esse aqui, eu acho. Enfim. Eu não vou conseguir passar aqui agora porque o debug mode não deixa esse que passa se eu não der um usuário. Mas todas essas etapas agora são colocadas como etapas de verificação. São 12 no total. E você tem que passar por todas as 12 para poder fazer o login na aplicação, assim tornando ela o mais segura possível. A única dúvida que eu tive quando eu apresentei isso da primeira vez é: e se eu esquecer algumas dessas coisas? Muito simples. Você precisa de outro usuário logado para poder autorizar o seu login. E se esse usuário já tiver logado, ele tem que logar de novo para a gente garantir que é ele mesmo. E ele pode autorizar. Mas isso aí não está implementado ainda, não. E agora eles tudo assim. Muito obrigado, Renato. Que aplicação segura, hein? Sugestão aí para implementar no Deb aí, né? Para acessar o Salsa, de repente. Vai fazer o upload, né? Para fazer o upload. Agora teremos o Sérgio DJ, o lendário. Home Lab com Netbird. Próximo. Eu vou apresentar e o próximo será o Lenhado sobre o CPL. Lenhado aqui? Adicionou ele. Eu vou chamar no final, se der tempo. Quem Tá. quer? Ah, beleza. Vai dar tempo. Me dá um grito quando chegar ao final, aí eu chamo você. Vou vir aqui na minha... Pegar meu pé. Posso finalizar? Eu só queria... Algumas pessoas nas DevConfs ou no DevConfs perguntam sobre o meu setup de self-hosting. Eu tento fazer self-hosting em tudo que eu posso e eu, até pouco tempo atrás, eu fazia tudo em servidores, né? Eu tenho um servidor físico que eu divido com as pessoas e tem uma VM encriptada nele, e aí depois eu comecei a pegar VPS que me permitiam encriptar o disco da VPS, que era pelo menos algum nível aí de segurança, e aí eu rodo alguns serviços não problemáticos, né? Mas, né, por exemplo, o servidor de Matrix, onde eu hospedo as nossas bridges e tal. E aí, recentemente eu descobri esse projeto. Aí o próximo passo foi criar um túnel WireGuard entre minha casa e alguns outros servidores que eu tenho, e aí expor as portas de casa via esses outros servidores, via túnel. Eu fiz uma apresentação sobre isso na DevConf Online. Não foi na DevConf Online, foi na nossa Dev Brasil Online, em casa, alguma coisa assim. E eu tenho slides e tal, enfim. Mas aí eu descobri esse projeto que chama-se Netbird. Ele tem outros projetos que fazem coisas parecidas, mas a parada é meio tipo fazer uma rede mesh WireGuard em cima do WireGuard, obviamente. Então ele usa o WireGuard ainda, ele é software livre e você consegue facilmente hostear o servidor dele, que é quem vai controlar depois os peers WireGuard da sua rede, e aí você consegue, através dessa interface que eu vou mostrar aqui, esse é o meu computador. Esse computador aqui é esse aqui que eu estou usando agora, e ele está conectado à minha rede de casa, ele está conectado a algumas sub-redes lá de casa, né? E aí eu consigo daqui conectar e administrar coisas de casa. E aí eu consigo também
Por favor. Obrigado. Eu vou, não, vou. Peraí. Eu ia dar o SSH, mas eu já estou no SSH, então vou dar o SSH. Note que eu estou usando um IP, uma rede que eu uso em casa, então não é a rede daqui, mas ele sabe pelas rotas do túnel WireGuard, que essa rede vai pelo WireGuard, e aí aqui eu estou em casa, e aí eu consigo, enfim, eu consigo usar o computador de casa e fazer o que eu quero lá. É bacana porque os clientes do network, eles não precisam estar rodando em cada computador que você quer acessar da sua rede. Eles só precisam estar rodando em um computador, um VM, no caso, que é o que eu uso, que tenha acesso às outras máquinas. E aí o network consegue fazer um roteamento através desse cliente para as outras máquinas. Então, eu não tenho um cliente NetBird rodando nessa máquina aqui, no DSSH. Ele fica em uma VM totalmente isolada na minha rede, que só tem esse cliente. Só que quando eu dou SSH para essa subrede, o network sabe que ele tem que rotear essa subrede por aquele cliente, aí ele consegue resolver tudo. Outra coisa legal é que eu consigo, por exemplo, resolver... o network tem essa função de DNS, né? Então, você consegue servir DNS, ou servidores de DNS para clientes da sua rede que você especificar. Então, eu tenho um DNS rodando lá em casa e que ele resolve não só nomes normais de domínio, como nomes da minha rede interna de domínio. Eu prefiro usar o padrão especificado pela eu esqueci o nome. Mas eu uso .home.arpa e aí aqui esse é o meu Home Assistant que está rodando em casa. Eu conectei via ha.home.arpa e ele resolveu porque ele sabe que esse nome de domínio resolve pelo WireGuard e tal, blá, blá, blá. Então eu estou migrando tudo para cá agora. Então a minha intenção é que os meus serviços fiquem todos sob meu controle mesmo lá em casa. E aí eu uso uma VPSzinha bem pequena. No caso, aqui está rodando o servidor aqui, tem tipo duas CPUs e 2 GB de RAM, alguma coisa assim. Eu poderia pegar o menor ainda se quisesse. E aí, através dela, eu exponho as portas que eu quero. E tem uns detalhes tipo terminação TLS. Você pode falar para terminar TLS no servidor, no proxy aqui, ou você pode falar para ele, na verdade, encaminhar o pacote TLS raw mesmo para o serviço via rede, aí você termina na sua casa o TLS também. É o que eu quero fazer. Então, só queria mostrar isso, não trabalho com ele, não faço nada, só descobri há 2 semanas o projeto e achei bem legal. É isso. Seu notebook se chama Betoneira, então Esse aqui sim. é de fazer cimento. Quero falar. Ganharam com o ICTS 100 slides e o próximo será o terceiro, que ficou em quarto. Bom, pessoal, só falar rapidinho aqui, aproveitar o espaço. Vocês devem ter visto em alguns cartazes aí que existe um dos apoios do evento do ICTL, né? É o Instituto para a Conservação de Tecnologias Livres. É um instituto que foi criado em Curitiba, mas tem membros de várias regiões do país também. A ideia desse projeto é ser uma instituição guarda-chuva para outros projetos do software livre. Então, a gente promove a parte burocrática ali, de documentação, um CNPJ, né, advogado, contador, o que for preciso ali para os projetos não precisarem se preocupar com essa parte. Então, se você faz parte de algum projeto de uma universidade, hacker club, essas coisas que precisa de uma entidade formal para receber patrocínio ou para fomentar ali a atividade de vocês, podem falar com a gente, né? O ICTL é ictl.org.br, então é bem fácil de achar a gente. Hoje eu sou o presidente, o Paulo tesoureiro, e tem o Leonardo, que é o secretário, que está em Curitiba. Então,
Mas se precisarem, conte com a gente aí para apoiar o projeto de vocês também. Isso. De volta ali, eu vou começar. Se você já tentou se cadastrar no Salsa e teve o seu registro rejeitado, é possível que tenha sido eu. Certo? Salsa é a instância de GitLab do Debian, ou seja, é onde a gente mantém a grande maioria dos pacotes e dos projetos do Debian, né, de infraestrutura, de serviços e tal. Ele é um servidor de repositórios Git, né? GitLab. Tem toda essa que a gente vai pedir para alguém se cadastrar, né? A gente tem que apontar também para o FAQ, porque como o Salsa recebe uma quantidade de spam gigante, né, de registros de usuário fake, né, quer botar spam, isso aqui a gente tem que moderar, e no momento isso é feito manualmente. Então, o primeiro item do FAQ é sobre como você se cadastra, né? Na verdade, para te dizer que quando você se cadastra, a sua conta não vale imediatamente porque tem que passar por um processo de moderação. Essa moderação é feita pelos admins e eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiz porque originalmente a moderação era ficar clicando lá no site, tem que clicar um por um, abrir o usuário, aprovar, aí volta, abre o usuário, aprova, o rejeita e volta. Então, eu dentro desse repositório Salsa Scripts, que fica lá no próprio Salsa, eu criei um script chamado Registration Cleanup, que é para moderar em lote os usuários. Eu borrei aí os dados pessoais das pessoas que se cadastraram até ontem, e aí ele vai na API do GitLab, baixa tudo, baixa os dados, e apresenta desse jeito aí, que dá aquelas opções, vocês conseguem ler aí? Consegue, né? Ali tem yes, edit ou no. Então, ele já sugere o que fazer ali com os usuários, aqui, né? A gente tem umas heurísticas para definir se é spam ou se não é, e a gente tem que revisar. Então, se você se cadastra e o seu e-mail termina com números, @gmail, a gente é muito provável que seja spam, então a gente já bloqueia, né? Mas, enfim, eu tento sempre aplicar um bom senso para ver se, por exemplo, se o nome... Oi. Tá. E aí, bom, um dos critérios que eu uso, por exemplo, é se o username, o nome e o e-mail batem, provavelmente não é spam. Quando é spam, o username é uma coisa, o nome é outra coisa completamente diferente, e o e-mail é totalmente diferente dos outros dois. Bom, mas aí você edita, abre um editor, e aí você faz o que quiser. Então aí eu uso os critérios que eu quiser, eu já tenho umas... aqui ele está cortando a parte de baixo. Bom, tem um comando do Vim aqui, que é o search replace que eu estou fazendo aqui, que quando tem muitos, principalmente, eu reviso primeiro os rejects, para ver que eu não estou rejeitando alguém que parece ser uma pessoa de verdade, e deixo os skips. Eu só vou... E aí os skips, né? Então, como skip, ele não sabe, não bateu com nenhuma das heurísticas do script. Eu revejo os skips para ver se tem alguma coisa que é claramente spam. Aí eu marco aqueles como reject, deixo os skips como skip, e depois eu... Oi? Isso. Aí eu faço um search replace no que restou de skip e transformo em approve. No final eu posso confirmar de novo, approve, reject, approve, e aí eu bato yes, depois eu tento de novo e vejo que não tem nada. Isso salva muito tempo, porque no início era um saco de ficar clicando ali naquela interface do GitLab que não é exatamente rápida. E aí eu disse não mais, e aí eu fiz um script para fazer isso. Era isso. Agora temos a Belisa sobre Python Brasil 26.
E depois nós teremos, você está esperto, hein? O Henrique. Quando você quiser começar. Bom, oi, gente. Eu sou a Belisa, eu sou uma das organizadoras da Python Brasil 2025. As meninas vieram apresentar um pouco da comunidade, agora eu vou convidar vocês para participar do evento. Vai ser de 14 a 19 de outubro, lá em Floripa. E eu preciso da coisa, vamos lá. Daqui a pouco vai. Quem tem a senha? Foi cagada minha. Paciência, tem um vídeo bonito, ele tá no nosso site. Podem ir lá olhar. Então, basicamente, era só um vídeo falando: Floripa é muito bonito, Floripa é muito maneiro, nós também somos bonitos e também somos maneiros. Então, venham conhecer. Quem nunca foi num evento de Python. A Brasil é o maior dos eventos, mas a gente tem outros regionais também. Final de semana que vem tem a Python Sul rolando em Londrina. Não vou convidar ninguém para achar vários ingressos. Mas depois tem o Caipira, que vai rolar em São Carlos, que é também perto daqui. A gente tem tudo isso no calendário lá no site da PIB. E então, já que não tem o vídeo, vou deixar os QR Codes, que o primeiro é para comprar ingresso, o segundo é o Call for Papers, que está aberto. A gente vai fazer uma leva de aprovações essa semana, então quem quiser mandar uma palestra muito legal, talvez já seja aprovada essa semana. E o último link é o do Dá Dinheiro para Nós, que a gente está com o nosso plano de patrocínio disponível lá no nosso site também. Então, quem tiver empresas que tenham interesse em patrocinar, quem for de empresas que tenham interesse em patrocinar, quem tiver interesse em participar do evento pago pela empresa, patrocinar é um bom caminho também. E por último, só notando que a gente está com esse QR Code dos ingressos, ele já manda para o link que tem desconto. Se o desconto não for aplicado automaticamente, o nome do cupom é Atrasados do Enem, porque a gente atualizou a cota dos ingressos, então o ingresso está mais caro, mas com Atrasados do Enem vocês ainda pegam a cota anterior. E acho que é isso. Vamos todos para a Floripa. Obrigado, Belisa. Henrique, por favor, apresentando sobre CIMET. E o próximo? E o próximo? Eu falei que eu ia fazer isso, não fiz nenhuma vez, né? O próximo é o Sérgio Cipriano. Bom, meus senhores, meu nome é Henrique, eu sou Bom, boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou um dos DDs mais antigos, tá? Acho que na cota atual eu sou o terceiro. O Maçã virou o primeiro, eu era o terceiro quando ele era o segundo, agora eu sou o terceiro, depois a gente vê. Não faz muita diferença, tá certo? Trabalho no Sector.br, que é uma divisão do Link.br, tá? O que tem de interessante lá, que não está escrito nos slides, porque eu montei isso bem rapidinho, é que nós temos tipo 3 data centers, a minha divisão toma conta de um montão de servidores lá, todos eles rodam dentro aqui, tá? No bare metal. E aí a gente tem uma nuvem própria, a K8S, que a gente roda em cima disso aí, que roda container, e os containers tipicamente ou vão rodar alguma coisa em cima de Alpine ou alguma coisa em cima de Tesla, com muita pouca exceção. A gente trabalha com medições de qualidade de internet. Trabalhamos com medições de qualidade de internet. O que tem de diferente lá é que metade do departamento é cientista de dados. No mesmo andar tem o CETIC.br, que é o departamento de estatística inteira, que cuida de um monte de coisa interessante, dê uma olhada lá. E aí a gente trabalha com método científico na veia, tá bom? Então a gente faz um montão de medições. Para saber o que medir, a gente faz a teoria, chega à conclusão, bola o experimento, rola o experimento, constrói o medidor, antigamente inclusive o hardware. Um belo dia teve alguém que teve uma ideia de fazer medição de latência unidirecional, então tinha que sincronizar via GPS as duas pontas. Aí agora a gente usa a bidirecional, que não tem esse problema. Quem viu relógio distribuído sabe do que eu estou falando. Né? Tá? E aí, por base das evidências empíricas, a gente invalida o valor da teoria, etc. Daí se der alguma coisa interessante sobre o conselho, o gestor da internet no Brasil, e pode ir para alguma operadora, por favor, parar de dar problema no rádio deles, toda vez que dá um brownout na cidade, todo mundo leva 2 dias para voltar a logar. Isso é mais de 15 anos atrás. Muita coisa que passava.
Nosso maior aliado é a plataforma CIMET. O nome CIMET é de 2012. Eu não vou entrar no detalhe que é um sistema que começa com letra S. Certo? Temos medidores web de qualidade da internet. O que é qualidade da internet? No caso, aqui ainda, por enquanto, é somente jitter, latência, velocidade, vazão, né, download e upload. Agora que está mais ou menos pacificado a força, vai começar a entrar também a latência e sobrecarga, que é o tal do butterfly. E, bom, temos mobile, temos web. O CETIC, com apoio nosso, conseguiu provar que a maior parte das agências tem mobile. Mobile first é para ser a realidade no Brasil. Tá bom? E não é só mobile first. É que não tem outra coisa mesmo. Tá? É mobile e Wi-Fi. O resto já está abaixo de 50% para você ter qualquer outra coisa. Mobile only vai deixar só 50% de fora, ou menos. E o que a gente faz com isso? Por exemplo, nós temos um convênio, o NICBR faz convênio meio que gratuito, tá? Então a troca de nada. A gente mede como é que está a qualidade da internet nas escolas públicas. Não as federais deixa para a gente fazer, mas as estaduais e municipais. Então, mais de 182 milhões de vizinhos, sim, roda dele, segura essas coisas. Agora, né? Antes eu rodava também algumas coisas que não merecem ser mencionadas. E não era Microsoft. Então, nada contra eles, mas não era isso. Municípios, 5.538, detalhe, o Brasil não tem mais municípios principais, só tem 5.570. Há controvérsias e totalista de 571. Escolas públicas, 102.423 escolas com medidores. Vários têm vários medidores, então assim, a quantidade de medidores está muito grande. A primeira medição que você pode fazer é só olhar onde tem medidor e ver que o Brasil continua com aquele grave problema de má distribuição em pelo menos escolas com internet. Quem disser que isso aí está muito bem distribuído e atendendo a população muito bem, tudo bem, a população é mais esparsa no norte e ela é mais esparsa no centro-oeste, mas não desse jeito. E no norte você vai ver claramente que está seguindo o rio e o que isso roda? O software que a gente roda no servidores nem sempre é software livre, mas a infra inteira, tá? O CIMET 2, que é uma arquitetura mais cloud native, mais novinha, ela usa Cassandra, Kafka, não está aí, mas o SilaDB, usa Grafana, Prometheus, React, Kubernetes, muito Python, toda a parte de data science adora Python, usa também o Julia e outras coisas, mas o grosso da data pipeline de processamento é Python, OpenStack, né? O sistema operacional de escolha dos nossos DevOps é dele, tá? Os outros dançaram. Inclusive a Canônica perdeu o mercado com a gente. E basicamente isso. A gente também tem uma linha OpenWRT, que é o CIMETBox. Basicamente é um OpenWRT, um montão de patch que você tem que sair colecionando, porque tem hardware que você é produzido hoje em dia que ainda roda OpenWRT 2014 e 2015. Tá? Então a gente faz funcionar com o software 2015. É um firmware, a gente distribui o código-fonte do firmware, está lá no nosso GitHub, que é o OpenWRT com patch, etc. E vai o motor de medição em software livre também, tá? É o GPL. Não lembro se é 2 mais ou 3. Tá? Usa várias técnicas de medição. Do lado do servidor, infelizmente, não é código aberto. E aí você tem uma medição que é mais ou menos essa cara. Esses aí são os front-ends que você acha lá no roteadorzinho. O da esquerda era do CIMET 1, que essa palestra é mais comprida. Eu comparava o Olhar 2010 dos web designers com o Olhar 2020 dos web designers, com aquelas métricazinhas bem padrãozonas, onde encontrar. Tá? E é isso. Muito obrigado, Henrique. Agora nós vamos ter o Cipriano apresentando sobre DD não uploader também pode fazer upload. E após isso, a gente vai ter a apresentação do Thales, que será a última. A do Thales será a última. E aí pessoal, sou o Sérgio. Antes de eu virar DD Uploader, eu fui DD não Uploader por alguns meses. E aí só uma curiosidade que muita gente não sabe é que DD não Uploader tem as mesmas permissões que um DM.
Então, se alguém te der direito de fazer upload no pacote, você tem permissão de fazer upload nesse pacote, mas você também tem permissão de fazer sponsor daquele pacote. Então, se alguém quiser contribuir e você quiser fazer um sponsor para ajudar, você pode fazer isso. Tanto que o Tracker também não sabia disso. Aí eu abri um bug lá para eles, porque eu fiz um sponsor e aí o Tracker ficou meio... achou esquisito, né? Porque ele não sabia quem estava fazendo upload daquele pacote, já que a pessoa que subiu não tinha permissão. Aí eu abri o bug, o Rafael, que fez o Tracker, ele falou, acho que você está errado, o DD não pode fazer isso. Aí eu mostrei o upload, e aí ele foi e adicionou o keyring de no uploads agora para aparecer lá no Tracker quando você faz o upload. Então, se você é DD no uploader e você quer começar a empacotar, você já está começando como DL, né? Então, assim que você tiver mais confiança e um DD te der permissão em alguns pacotes específicos, você já pode até ajudar em revisões de pacote e fazendo sponsor para as pessoas. Acho que foi assim que eu comecei também, né? Eu fiz alguns sponsors nos pacotes que eu já mantinha, e aí isso daí também me ajudou no processo. Aí era isso. Agora, Cipriano com Y? Mudou. Agora eu só vou copiar a apresentação aqui, vai levar um minutinho. Deu problema aqui, será? Ele fez no 0 bytes. Vamos fazer o seguinte, uma pausa de um minutinho só para copiar o arquivo. Deixa eu aproveitar então a pausa. Pessoal, se alguém fez a doação lá daqueles acima de R$50 lá para financiamento coletivo que a gente fez e não retirou o brinde comigo, me procure ali depois que eu vou entregar para vocês. 3, 2, 1. Menos o Bocone fez a doação lá. Dá vergonha. Já estão expondo, né? Quase doei por ele. Aí juntando aqui até os que vem. Ele tá lendo, tá escravizando ele. Tá gravado já, calma aí. Mas não tava no microfone. Isso veio pro microfone. O microfone tá aqui, pô. Eu guardo depois. Ele foi embora. Ela levou pra cá. Aponta pro note. Note. Para a direita avança, para a esquerda. Então a gente tem o Thales que vai apresentar ideias de melhorias para o Debian 14 Fork. Manda ver. Boa tarde. Eu sou o Thales, eu sou um contribuidor iniciante do Debian e com esses meus 3 meses usando o Debian, eu quero dar ideias de melhorias para o Debian 14. O que a gente pode melhorar? Acesso a drivers antigos e novos. Ter acesso a drivers antigos e novos será uma nova evolução para o Debian 14. Além de que futuramente o Debian 14 estará rodando no notebook nos anos 2000. Eu tenho um notebook gamer? Não é para seguir, mas não tem. Eu fui instalar Debian nele e não deu. E o problema era o driver Wi-Fi. Ter mais para atualizações. App com base no Linux Mint Debian Edition, onde terá atualizações de apps e até para Debian 15 e futuros Debian, como o do Linux Mint. Por que deve melhorar? Porque os usuários poderão usar o Debian em qualquer situação, por exemplo, no prosseguimento.
e também afetará o sistema, provavelmente afetará os sistemas com base no Debian, como Ubuntu, Linux Mint e Kali Linux. Ter um app para atualizações. O app dará facilidade de atualização do Linux Mint para um sistema totalmente focado em ser estável, com um equilíbrio de facilidade de atualização e estabilidade de um Debian.